Olá, nós somos a equipe CTI em Ação da GRE Sertão Central. Preparamos um material de apoio e suporte para auxiliar os docentes, bem como alunos e administrativos da nossa rede de ensino. Antes de tudo, se inscreva, curta e compartilhe. Simbora pro vídeo. Olá, bora falar sobre o Notebook LM, uma ferramenta de EA que é basicamente um assistente de pesquisa pessoal. Sabe quando a gente se vê com uma pilha de documentos, PDFs, artigos gigantes e não sabe nem por onde começar? Então, a ideia aqui é mostrar como essa ferramenta pode virar o jogo, transformando qualquer conteúdo num roteiro prático para a gente revisar e estudar de verdade. Vamos lá? Pois é, quem nunca passou por isso, né? Se perder em dezenas de páginas para um trabalho, um estudo, um projeto. É exatamente essa dor, essa sobrecarga que o Notebook LM se propõe a resolver. A promessa é transformar esse caos de informação em insights claros e objetivos. E aqui está o grande pulo do gato dele. Olha só, diferente de outros chatbots que buscam respostas na internet inteira, o Notebook LM só usa o que foi colocado ali dentro, as fontes que a gente fornece. O que isso quer dizer na prática? Que ele não alucina, não inventa informação. Ele vira um especialista no seu material. Isso dá uma confiança total nos resumos e nas análises que ele gera. Beleza, a teoria é ótima, mas e na prática? Como é que isso funciona? Bom, tudo começa com a parte mais importante: construir a nossa base de conhecimento pessoal. É hora de alimentar a ferramenta com as informações que realmente importam para o nosso projeto. E é simples assim, sem segredo nenhum. A gente cria um caderno novo, que vai ser a área do nosso projeto, clica para adicionar uma fonte e sobe os arquivos. É sem complicação, super direto ao ponto. E a flexibilidade aqui é um ponto bem forte, viu? Dá para usar documentos do Google Drive, colar links de sites, copiar um texto qualquer e, claro, os famosos PDFs que todo mundo usa. E tem mais, ele consegue processar até arquivos de áudio. Imagina só, pegar a gravação de uma aula ou de uma reunião e ele transcrever e analisar tudo automaticamente. É sensacional. Então vamos pensar um pouco. Qual é a grande sacada de adicionar essas fontes? Basicamente, o que a gente está fazendo é criar um cérebro customizado para IA. É um ambiente totalmente fechado e focado, o que garante que cada resposta venha direto do nosso material. É daí que vem toda a confiabilidade da ferramenta. Ok, com a nossa base de conhecimento prontinha, é aqui que a mágica acontece de verdade. Agora a gente não vai só ler os documentos, a gente vai conversar com eles. É nesse ponto que a gente descobre como tirar os insights mais valiosos e, melhor ainda, criar aquelas questões de fixação para ajudar no aprendizado. O interessante nesse tipo de pergunta é a especificidade. Isso é um exemplo real. Não são perguntas genéricas. A ideia é aplicar o conteúdo das fontes a um problema concreto, e a IA ajuda a gente a conectar todos os pontos e encontrar as respostas. E agora, a gente chega na funcionalidade que, sinceramente, muda tudo. Cada resposta que a IA gera vem com umas citações, uns números. Isso pode parecer um detalhe, mas não é. É a garantia de que a informação foi tirada direitinho dos documentos, eliminando qualquer achismo. E o poder da verificação fica super claro aqui. Clicou no número, pronto. Ele já mostra exatamente o trecho na fonte original. Para quem está estudando ou fazendo uma pesquisa séria, isso é fundamental. Acabou aquela dúvida de onde foi mesmo que eu li isso? É uma mão na roda. Então, por que isso faz tanta diferença? Porque resolve um dos maiores problemas dos modelos de IA, a confiança. As citações dão total transparência. Elas permitem verificar a origem de cada afirmação na hora. É a diferença entre uma resposta que parece mágica e uma resposta que é de fato verificável. Se a ideia de resumir e fazer perguntas para o texto já parecia útil, então se prepara, porque tem um recurso que eleva o nível da revisão e do aprendizado, transformando o conteúdo de texto para áudio. É isso mesmo, a ferramenta consegue pegar os documentos e criar uma conversa em áudio, como se fosse um mini podcast com vozes de IA discutindo os pontos mais importantes. Já pensou em revisar o conteúdo de uma aula enquanto está no trânsito ou na academia? É uma forma muito poderosa de reforçar o aprendizado. Oficialmente, essa função de áudio só existe em inglês. Mas, como sempre, a comunidade vai lá e descobre uns truques, né? E sim, dá para gerar esse áudio em português. O segredo todo está no comando. Na hora de pedir para gerar o áudio, é só adicionar a frase: o podcast deve ser em português do Brasil. É esse comando específico que faz a mágica acontecer. Simples assim.
É bom deixar claro, né? Alinhar as expectativas. O áudio pode soar um pouco robotizado, talvez com o sotaque, porque não é uma função com suporte oficial ainda. Mas, mesmo assim, já é uma forma fantástica de avaliar os métodos de estudo e absorver o conteúdo de um jeito totalmente novo. Certo, a gente explorou as principais funções do Notebook LM. Então, antes de fechar, vamos fazer aquela revisão prática para deixar bem claros os pontos mais importantes que fazem essa ferramenta ser tão poderosa. Vamos recapitular rapidinho. Ele é baseado em fontes, o que dá confiança nas respostas. Dá para adicionar de tudo, desde PDF até link. As respostas citadas permitem checar tudo na hora. E a geração de áudio abre uma nova porta para revisar o conteúdo. Cada um desses recursos foi pensado para aprofundar o nosso entendimento. E agora, a pergunta final é para a gente refletir. Pensa naquele relatório super denso, naquele monte de artigo acadêmico ou naqueles capítulos de livro que precisam de uma boa revisão. Como é que essa ferramenta poderia acelerar e aprofundar esse trabalho? A melhor forma de aprender, no fim das contas, é colocando a mão na massa. Esse conteúdo foi produzido pela equipe CTI da GRE Sertão Central. 80% do vídeo foi produzido no Notebook LM. Viu como uma ferramenta de IA pode facilitar seu dia a dia? Nossa equipe em breve estará colocando mais dicas e tutoriais. Até a próxima!